Bom dia, queridos irmãos. Que Jesus nos ampare e nos proteja nesta manhã em que os nossos corações unem prece, levando até o Cristo os nossos mais sinceros votos de gratidão por tudo que temos aprendido. Se olharmos para trás, irmãos, nós vamos ver quanto Jesus tem nos dado a mão. E hoje nós vamos ler o item 4 da estranha moral, abandonar pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou a sua mãe, ou a sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. E então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Disse-lhe o outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sobre as vistas, a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aqueles. Vê-se, portanto, que o mesmo tomado ao pé da letra, executado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, mas com mais forte razão, não seria tomados ao espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para o povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços são fracos nos povos primitivos, fortalecem-se no desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É esta uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aqui
as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo não-las faz ver de mais alto, mostrando serem os dos espíritos e não dos corpos, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Meus queridos amigos, vamos refletir com muito cuidado essa questão dessa lição de hoje, pois todos nós passamos por essas etapas que o Evangelho vai nos mostrar. Nós, então, convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso divino e querido Mestre. Pai amantíssimo, Senhor, eis-nos aqui, reunidos a tantos corações, em busca da sua solicitude, do seu amor, da sua ternura para com todos nós. Agradecemos nesta manhã a sublime oportunidade de vivenciarmos os ensinamentos que o Cristo veio nos ensinar. E sob a luz da doutrina dos Espíritos, nós te agradecemos, Senhor, por todo esse manancial que nos esclarece, que nos sustenta e que nos ampara. Que a bondade excelsa de Jesus se faça no coração de todos nós. Que assim seja. Essa questão do Evangelho na manhã de hoje merece um certo cuidado, até de nossa parte, porque é preciso que a gente traga uma mensagem de esperança, de fé, de otimismo para todos aqueles que estão participando e compartilhando conosco deste momento. Abandonar pai, mãe e filhos. Nós, muitas vezes, compreendemos que as palavras de Jesus têm um sentido muito diferente daquele que nos foi trazido. Em momento algum nós vamos abandonar um pai, uma mãe e um filho, mesmo que a gente não esteja junto. E nós percebemos que essas três pontuações, 4, 5 e 6, trazidas por Mateus e Lucas, eles estão nos convidando a compreender o que seja a renúncia. Renunciar. E nós vamos ver que no item que Mateus nos traz, nós somos convidados pelo Mestre todo o convite é para que a gente venha renunciar aos bens do mundo, para alcançarmos a vida eterna. Nós não podemos estarmos ligados aos homens. Nós já falamos tanto isso. Pais, mães, irmãos são espíritos que estamos vivendo um período importante de nossa trajetória. Jesus explica para todos nós a necessidade de entrarmos na essência do que seja abandonar pai, mãe, mulher, irmão. Nós sabemos que tudo isso é uma renúncia. Quando nós casamos, ou que temos outras uniões, nós muitas vezes temos que deixar o nosso lar, a estrutura física da casa, mas nós não deixamos os vínculos que o lar nos ensinou. Nós deixamos da convivência, às vezes até diária, de corpos, mas não deixamos de relacionar e de agradecer e de respeitar estes irmãos que foram os espíritos que nos acolheram como pais e irmãos. Como é que eu posso abandonar? Jamais eu posso abandonar. Então, nós vamos ver que Jesus ele traz para nós uma certa, até com uma certa firmeza, que nós precisamos compreender que o amor
é o que nos liga a Ele e aos nossos irmãos de caminhada. É quando nós vamos ler, sem fazer para maiores profundidades nas reflexões, nós podemos ver que às vezes nós estamos saindo para constituir a outra família, sem ser a família de origem, nós esquecemos, né, que esse alvitre divino está dentro de nós. E nós precisamos ter certeza que quando nós vamos contrair uma nova união, novos compromissos, contraímos também novos deveres, deveres sagrados, que nós precisamos ver com os olhos do Espírito. E é graças à doutrina espírita, e hoje com a visão que a evangelização de espíritos nos oferece, isso torna tão claro para nós, porque nós temos deveres a cumprir na formação e na constituição do nosso núcleo familiar, esse que estamos tendo a oportunidade de criar, sem perder as referências que nós tivemos dos nossos pais, da nossa família de origem. Hoje nós temos visto, né, quantos irmãos que não falam com o outro, cada um mora num lugar, não conversam, não se encontram. Isso é um sentido que nós precisamos ver, que nós, para compreendermos essa lição, eu preciso alimentar profundamente do meu pensamento os laços imortais que nos são concedidos durante uma reencarnação. Muitas vezes existem filhos que não compreendem os pais, mas também, se eu não compreendo meu pai, eu posso também não compreender o meu companheiro ou a minha companheira, porque nós transferimos aquilo que nós temos como olhar e aquilo que temos dentro de nós para o outro, sem fazer uma análise mais criteriosa sobre a importância de usarmos aquilo que o Jesus nos trouxe como exemplo que Lucas nos traz. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás, veja bem, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. E aqui ele começa dizendo: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes eu disponha do que tenho em minha casa. E foi por isso que Jesus dá essa resposta para ele, porque aqui nós vamos ver que é a questão também do apego. É que nós ainda não somos capazes de entender nem o que seja o arado. Nós compreendemos que o arado ele é um aparelho que é usado em todos os tempos para remover o solo. E ele é, geralmente, uma máquina mais pesada, e hoje nós temos também outros aparelhos semelhantes ao arado. Mas é por essa remoção das terras que o lavrador ele constrói o berço da sementeira. E nós vamos ver que depois vem a chuva, vem o sol, o adubo, para que essa semente cresça e transforme nos nossos alimentos. E nós vamos ver que nossa vida é muito parecido com isso. Todos nós temos que vencer as nossas iniquidades, esses sentimentos que muitas vezes endurecem o nosso coração. Então, o trabalho do discípulo sincero, ele vai tomar a lição do Cristo e remover as dificuldades do solo do coração como o arado. E isso vai nos pedir responsabilidade, mas vai também nos pedir um certo olhar, porque sou eu que preparo o solo do meu coração, não é o outro. E isso, essa terra, esse solo, são os meus sentimentos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e examinar tudo aquilo que nós estamos refletindo
em busca do Cristo, porque às vezes os nossos interesses, eles falam mais alto, as nossas intenções. Então, quando ele fala aqui para nós no Evangelho, a importância do comentário de Allan Kardec é justamente para nos trazer esse conhecimento para os dias atuais, para dentro de mim. Quando ele diz não se reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? Amigos, queridos irmãos, pensemos nisso. Na hora da dor, na hora das dificuldades que passamos em família, o que esta família é para nós? Se nós estamos passando dificuldade com os filhos nossos, nós teremos o apoio dos nossos irmãos. Nós teremos o apoio dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos e familiares. Então, nós não podemos, de forma alguma, impor na lei, nós não temos condição de impor a lei à filha como uma obrigação que ela tem de deixar o seu lar para cuidar do seu pai. Ela fará isso por dever, por amor e não por imposição. É muito importante que a gente perceba e que hoje muitos casos estão acontecendo quando nós saímos de casa para acompanhar o esposo e que vamos contrair novos relacionamentos com a família do esposo, com os filhos que vão chegando, isso não quer dizer que nós vamos perder as afeições lá atrás, porque essas afeições, elas não rompem. Eu, todos nós lembramos dos laços amigos dos tios, dos avós, dos pais, dos momentos felizes que tivemos com estes espíritos. Então, quando eu afasto, eu estou no meu lar, eu não estou rompendo eu não estou abandonando nem rompendo. Eu estou simplesmente afastada daquele relacionamento diário, mas o respeito, a solicitude, o amor, o carinho, ele se encontra presente em mim, especialmente a gratidão. Portanto, nós temos que entender, da mesma forma que aqui fala abandonar pai e mãe, foi o tema que nós lemos ontem, quando nós falamos do termo odiar. E essas palavras seriam uma negação de tudo aquilo que Jesus nos mostrou. Tanto é que Maria, ela tinha uma ligação muito forte com Isabel, que era a mãe de João Batista. E Jesus criou, foi educado junto com João Batista. E por que Jesus não casou? E eu me lembro muito bem quando essa pergunta foi feita a Eurípides Barçanufo, e ele respondeu, talvez seja uma resposta semelhante ao de Jesus: eu casei, nos dizia Eurípides, eu casei com a humanidade sofredora. Porque isso tudo faz parte de uma renúncia. Espíritos elevados que vêm por tão pouco tempo, eles não desprezam o afeto paternal, eles não deixam de honrar. Tanto é que no madeiro, lá no Calvário, Jesus sentiu a dor da sua mãe, que ela estava ali praticamente sozinha. Ele olha para ela e diz: mãe, eis aí o seu filho. Era João, o apóstolo querido, que estava ali sustentando Maria. Mãe, eis aí o teu filho. E ao olhar para João, ele diz: João, filho, eis aí a tua mãe. Para nos mostrar que este é o dever de honrar não só aqueles que são os nossos progenitores, mas aqueles que caminham conosco, que nos ajudam e que precisam de nós. Esse é o afeto fraterno. E nós precisamos muito dessa fraternidade. E nós sabemos que aqui ele vai falar de filhos, que vão combater a guerra, vão sair da família,
para em defesa da pátria, isso é aquilo que ele honrou. Ele é um dever de lei, é lei do homem, mas ele assumiu um compromisso. E muitas vezes essa separação, ou e outras, é necessária para o progresso do espírito, porque ele vai vivenciar outras experiências com outras etnias, com outra cultura, e nós vamos ver que é a mesma coisa quando nós casamos com uma pessoa de uma outra raça, de uma outra etnia, nós às vezes temos que compreender a sua cultura, tudo isso é crescimento. Então, o Espiritismo, ele nos faz ver e nos mostra o que todo esse manancial de luz que é o Espírito e não o corpo, porque os verdadeiros laços das afeições, eles não quebram com a separação, muito pelo contrário, eles permanecem até pós-morte, porque esses laços são divinos. Então, é muito importante que cada um pense para valorizar as oportunidades que Deus nos está dando enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto esta oportunidade de crescermos juntos e de relacionarmos juntos. Então, nós vamos, nesta hora, agradecer muito a Jesus, pedindo a estes espíritos amigos que possam nos envolver na hora do passe, lembrando daqueles que mais necessitam de nós e que possamos, de alguma forma, contribuir com o bem-estar de todos. Jesus, que cada um nesta hora possa levar o seu pensamento até o Senhor para pedir, para agradecer, para louvar aquilo que Ele deseja pedir. E nesta oportunidade, esse reencontro feliz, nesses momentos, pedimos pela fluidificação das águas e deixamos no coração de todos os nossos irmãos aqui presentes o nosso abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus, que assim seja.